Depois de um pedido expresso do Partido Republicano, a Justiça Americana divulga os dados, as motivações pelas quais houve algum processo de busca e apreensão na mansão do Trump. Será que foi justo, injusto e quais são as consequências para o ex-presidente? Notícias importantes também da Angola, que finalmente teve o resultado do seu processo eleitoral com pouco mais de 50%. O Movimento para a Libertação da Angola, que está no poder há praticamente 5 décadas, venceu novamente, embora o resultado das urnas esteja sendo muito contestado. Pode vir problema pela frente. Kosovo e Sérvia, depois de um princípio de apreensão no finalzinho do mês passado, se acertam e aparentemente, pelo menos momentaneamente, estabelece a paz. A COP27, marcada para novembro em Dubai, está chegando e o Brasil precisa, pelo menos se quiser ser bem visto pela comunidade internacional, mudar alguns patamares, principalmente relacionados à queimada e a desmatamento. Os dados oficiais do Brasil não estão bons. E aí, é dado, não estou dando minha opinião, são dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quais são as consequências desse fato? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Para quem não sabe, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e tenho assim como principais plataformas, claro, a minha vida, que é a educação. Eu quero revolucionar a educação do estado de São Paulo, mas principalmente a parte econômica, a geração de emprego, incentivando através da redução de impostos os pequenos empreendedores, que são o motor da economia, quem mais gera emprego e o que mais sofre com a carga tributária paulista. Então, se você quer saber um pouco mais sobre as minhas propostas, me segue lá no Instagram, nos links que eu deixo abaixo aqui na descrição, que eu conto muito com o seu apoio. Tamo junto? Contato, sugestão, galera, tô aqui para ouvir todo mundo. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. O que aconteceu de importante hoje, né? A gente teve a divulgação por parte da Justiça Americana de documentos sigilosos, para quem não sabe, né? O Trump é um cara muito rico, tá? Até aí, beleza, sem nenhum problema. Que tem uma mansão na Flórida. Inclusive, eu não conhecia, tá? Eu fui por conta de todo o processo que vem acontecendo. Eu fui pesquisar qual é a mansão. Galera, que casa, hein? Que casa. Eu confesso que eu senti um pouquinho de inveja, tá? Uma inveja, assim, nada contra, mas uma inveja de... queria ser o Trump naquele momento, tá? Casona. E só que o Trump, quando ele saiu da presidência, segundo alguns dados, ele tinha pegado documentos sigilosos, documentos de segredo de Estado dos Estados Unidos. E isso, claro, é proibido, inclusive é conhecido como um crime federal. Houve um processo de busca e apreensão por parte da polícia dos Estados Unidos, e aí a gente começou numa guerra ali de narrativas, uma guerra de retóricas, por quê? A gente sabe que o governo Biden, ele está pessimamente avaliado, e convenhamos, não é para menos, né? Péssima gestão na questão do Afeganistão, eles, né, estão imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã, hiperinflação, tá no momento ali de um pouco de fraqueza, geopoliticamente falando. Então, assim, o Biden está num momento muito complicado. E aí é claro que a oposição ganha força. O Trump, muito possivelmente, vai ser o candidato dos republicanos, embora o governador da Flórida também venha com força, também é um republicano que pode vir como surpresa nessas prévias, vencer as prévias do Trump. Mas o principal candidato opositor, claro que é o Trump. Então, esse processo de busca e apreensão no momento de eleição legislativa, agora no final do ano, que o Biden pode perder a maioria no Senado e a maioria na Câmara, e o Biden está tendo uma queda de popularidade, poderia ter vindo a calhar para aumentar a popularidade dos democratas. Então, será que houve algum tipo de uso político da polícia? Os republicanos pediram para divulgar os documentos oficiais e foi divulgado pela Justiça Americana. Novamente, tá? Confesso que eu li partes dos documentos, tem divulgado, cara, tá aberto por aí, mas tem mais um resumo dos principais pontos que inclusive vou colocar aí para vocês, tá? O que tinha? Basicamente, aparentemente o documento, ele é legítimo e que realmente não houve nenhum tipo de perseguição política. O Trump, ele realmente levou documentos confidenciais, arquivos que não poderiam ter sido levados, inclusive coisas que já foram encontradas na sua mansão na Flórida, então seria justificável ter um tipo de processo de busca e apreensão. Até porque muitos dos documentos levados têm nomes ali de pessoas sigilosas, de planos sigilosos, e isso pode colocar em risco até o próprio Estado americano. Lembrando, né, a gente pode falar do Wikileaks, Julian Assange, né, quando expõe alguns dados, alguns segredos de estados americanos, a gente pode ver como todos os estados, eles são extremamente hipócritas e só pensam nos seus próprios interesses. Então havia um risco ali envolvido.
Segundo o que foi divulgado, o Trump ele pode ser encaixado em 3 crimes federais, inclusive o crime de espionagem. E aí a gente levanta a questão, será que isso impossibilitaria ele de, por exemplo, concorrer à presidência? Entra num grave conflito constitucional. Porque se o cara ele comete um crime federal, ele fica impossibilitado de se alçar a novos cargos federais. Mas existe na Constituição americana que qualquer um pode se candidatar a presidente, desde que tenha um mínimo de idade e um mínimo tempo de moradia também nos Estados Unidos. Então vai entrar numa briga constitucional caso o Trump, de novo, seja condenado. O Trump, ele divulgou na sua própria rede social, né, porque ele não confia nas outras, na sua própria rede social, falando que vários dados eles foram tapados, que não mostra realmente a verdade, que o que estavam acusando ele de roubar documentos relacionados à questão nuclear não toca em nada de questão nuclear no documento, e diz que, de novo, é perseguição política. Quem é democrata vai falar que o documento expôs, como não foi perseguição política. Quem é republicano vai falar que o documento expôs, como é uma perseguição política. E assim a vida anda. A Angola finalmente teve o resultado do seu processo eleitoral e o Movimento para a Libertação da Angola, tá praticamente tudo, né? Teve 98% das urnas concluídas. E o Movimento para a Libertação da Angola, que domina o país há mais de 4 décadas, está com pouco mais de 51%, ou seja, é vitória certa, tá? Não tem mais como virar esse jogo. A questão é que a oposição, a UNITA, embora também não goste de tanta popularidade frente à população, mas era visto como se fosse uma espécie de alternativa a um governo que está há décadas no poder. A Angola é o segundo país que mais tem petróleo na África, é um país que é membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e mesmo assim tem cerca de 56% da população que vive abaixo da linha da pobreza. Tá? A pandemia piorou muito a situação. O governante, agora, o João Lourenço, que prometeu, por exemplo, revolucionar, reduzir a desigualdade, aparentemente não fez nada e culpa a pandemia por isso. E a gente não pode esquecer que o líder histórico da Angola, que ficou décadas no poder, conhecido como José Eduardo dos Santos, ele faleceu nos anos antepassados, acho que foi em 2019, se eu não me engano, e é a primeira eleição que de fato ele não participa, esse histórico líder. Bom por um lado e ruim por outro, né? Falam que ele institucionou muito a corrupção dentro de Angola e tal. Então, grande parte da população não está reconhecendo esse resultado como oficial. Inclusive, tem muito angolano que me segue. É um prazer ter vocês aqui comigo. Eu sei que é uma bolha, né? Não que eles estejam mentindo, claro. Mas a gente não pode ver toda a população da Angola por 100, 200, 300 comentários. É parte significativa? Claro que é. Mas é uma bolha. Veja nos comentários o que a população, pelo menos que comenta aqui nos meus vídeos, pensa do Movimento para a Libertação da Angola. Aparentemente, mesmo não sendo tão popular, a UNITA era vista como, principalmente pelos jovens que querem mudança, como algum tipo de oportunidade e por isso não consideram que o resultado das urnas foi um resultado legítimo. Kosovo e Sérvia. Para quem não sabe, Kosovo pediu pelo menos a sua independência em 98 e 99 termina a guerra, fica independente. Aí nos anos 2000 é reconhecido como independente por alguns países e por outros não, mais ou menos metade. Para vocês terem uma noção, o Brasil, por exemplo, não reconhece Kosovo como um país independente, e sim como território dos sérvios. Mas Kosovo tinha lançado uma nova lei que pedia para que cidadãos que pertencessem à Sérvia, quando tivessem acesso a Kosovo, precisariam de algum tipo de documentação especial, tanto para o carro como para ele mesmo, pessoa física. Só que a Sérvia, o Vučić, o atual liderança da Sérvia, considera que isso era um abuso, porque a Sérvia também não reconhece Kosovo como um país independente. Então assim, como assim? Eu vou precisar de um documento especial, uma placa de carro especial para entrar no território que é meu? E começaram manifestações bem tensas. Isso no dia 31 do mês passado. Agora, não é que essa situação foi resolvida naquele momento, mas eles adiaram para o final desse mês. Aparentemente, Kosovo e Sérvia se acertaram. E a Kosovo garante que os sérvios que quiserem ter acesso ao território de Kosovo não vão precisar de documentação especial, e os sérvios também garantem que quem for kosovar e quiser ter acesso a Kosovo também não vai precisar de nenhum tipo de documentação especial. Aparentemente, na região dos Balcãs, pelo menos nesse momento, a coisa se apaziguou um pouquinho. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a gente fala um pouquinho sobre a COP27. Para quem não sabe, a COP é a Conferência entre as Partes. Desde que rolou a Rio 92, a conferência, a tentativa de preservação ambiental, a questão de combate ao aquecimento global, etc.,
ficou acordado que a cada 10 anos teríamos uma nova reunião, então teve a Rio+10, a Rio+20 e tal, e que também teria periodicamente, preferencialmente anualmente, COPs, que eram as conferências entre as partes. Ano passado rolou em Glasgow, com a liderança do Boris Johnson, a COP26, que foi visto como a COP do ultimato, ou seja, ou a gente muda agora, ou a gente não muda nunca mais. Então vários países fizeram uma série de promessas. O Biden, por exemplo, prometeu que os Estados Unidos iria atingir a neutralidade de carbono até 2045. A gente teve promessas da França, promessas da Alemanha e tal. Vamos ser sinceros, nada contra o Biden, né? Mas acho que ele não vai estar vivo até 2045. Então fazer essas promessas é muito fácil. Você vai lá, vamos chegar, vamos conseguir, não sei o que lá tal. Mas, de fato, conseguir fazer algum tipo de mudança significativa é muito difícil. Embora o Biden tenha aprovado, recentemente, um plano para a mudança da matriz energética americana. Talvez, nesse momento, vai representar, claro, aumento dos gastos públicos. Isso não foi tão bem visto assim pela população dos Estados Unidos nesse momento de crise econômica. Mas, voltando para o Brasil também fez algumas promessas. Dentre elas, por exemplo, acabar com o desmatamento ilegal até 2028. Lembrando que quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, não é todo desmatamento que é legal. Você pode desmatar a Amazônia? Claro que pode. Você vai lá, compra algum tipo de terreno e você comprou lá 100 hectares. A gente tem 20 hectares, que é terreno que você pode fazer plantação e tal, e 80% que a gente chama de reserva legal, que é uma área de preservação. Quando a gente fala de desmatamento ilegal na Amazônia, é quando você desmata um terreno que não é comprado, né, não é seu terreno, ou quando você adentra a essa reserva legal, por falta de fiscalização e por aí vai, tá? Só que os dados de desmatamento do Brasil, eles aumentaram, ou pelo menos ficaram muito parecidos com os últimos anos. Se a gente for pegar, por exemplo, de agosto de 2020 a julho de 2021, as taxas de desmatamento, elas são as maiores dos últimos 15 anos. E aqui de novo, tá, pessoal? A gente pode analisar as consequências políticas disso depois. Aqui eu estou citando dados para vocês, dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é conhecido como um dos institutos mais sérios do Brasil, institutos científicos mais sérios do Brasil. Não é opinião isso aqui é dado. A gente teve, por exemplo, focos de incêndio recentes, aí, numa única segunda-feira, mais de 3 mil focos de incêndio. Ah, professor, mas é por N motivos, não sei o que lá, tal. Cara, não estou discutindo isso. Estou falando dos focos de incêndio que aconteceram, que também estão aumentando nesses últimos tempos. Então o Brasil aparentemente não está conseguindo chegar nas promessas que foram estabelecidas na COP26. Ah, professor, mas não tem que chegar mesmo, o Brasil tem que desenvolver a Amazônia, olha os países europeus, o que eles fizeram, olha as queimadas da França, as queimadas da Alemanha. Cara, aqui ninguém está criticando isso. Todo mundo sabe, e eu mais do que ninguém falo, o mundo é hipócrita, a geopolítica é hipócrita. Você fala para mim que o Olaf Scholz, que o Macron, principalmente o Macron, né? Fica, nossa, meu Deus, que dó da Amazônia. Eu queria muito que preservasse a Amazônia. Então, em nome do combate ao aquecimento global, vou punir o Brasil. Claro que não, né? Os caras têm medo que a agricultura agropecuária brasileira, que é extremamente produtiva, quebre os produtores locais. Falta competitividade. Por isso que os caras não querem fechar o acordo do Mercosul e União Europeia. Por isso que eles não querem que o Brasil participe, por exemplo, de organizações importantes como a OCDE. A França tende a barrar a entrada do Brasil nessa organização. Mas não é isso que está sendo colocado em discussão. O que está sendo colocado em discussão é como o Brasil ele vai chegar para essa COP27. Será que a gente vai chegar como o patinho feio da situação, com críticas às pautas ambientais brasileiras? Será que a gente deve participar? Fato é, galera, que a gente está tendo eleições recentes, né? E talvez, caso tenha a eleição do Bolsonaro, isso pode mostrar que a população concorda com as políticas ambientais brasileiras. Ou pelo menos acha que os dados são falsos, enfim, né? Mas concorda com as atuais políticas ambientais brasileiras. Isso pode referendar e pode fazer com que a gente se afaste, por exemplo, de pautas ambientais, considerando que são uma agenda globalista, de interferência na soberania nacional, enfim. O que você pensa sobre esse assunto? O Brasil deve participar da COP27? A gente deve mostrar os dados oficiais? Como será que o Brasil vai chegar para essa reunião? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, não esquecem, me siga lá no Instagram, isso é super importante, conto com o apoio de vocês. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.